Olá, hoje é 18 de abril de 2020, daqui a um mês eu faço 69 anos e olha que eu achei que ia morrer antes dos 60 porque meu pai morreu com 59, mas estou aqui, vivo e enfrentando o coronavírus. Eu queria aproveitar este sábado nublado para fazer um pouco de um balanço do nosso enfrentamento com a tal da Covid-19. Principalmente a minha, né? Olha aqui, eu sou jornalista, sou comentarista político e já disse várias vezes que eu não tenho lado. Não sou de esquerda, não sou de direita, mas, sobretudo, não sou de governo nem sou de oposição. Muita gente tem cobrado de mim assim, olha, você era bolsonarista e agora você está criticando muito o Bolsonaro. Eu nunca fui bolsonarista, nunca fui petista, muito menos lulista. Passei 40 anos da minha vida combatendo a esquerda e principalmente o PT em todos os espaços e tempos que eu tive nos meios de comunicação. E é o que eu faço agora. Eu continuo combatendo o PT e lamento muito que o Bolsonaro, que foi eleito para jogar o PT, que estava à beira da cova, definitivamente no túmulo, tem mantido com a sua tropa, né, o PT à tona, porque ele sabe que o melhor adversário que ele pode ter em 2022, e ao contrário do que ele disse, inclusive ontem, né, ele só pensa em 22, e é o que é a melhor das hipóteses da posição que ele está tendo nesse caso do combate à pandemia é que ele está querendo preservar o Lula e está querendo matar quaisquer opções de centro ou de direita, principalmente direita, que é para ser o candidato anti-Lula de novo. Eu elogiei muito o discurso de posse dele, elogiei a escolha de Paulo Guedes, elogiei a escolha do Moro, disse várias vezes aqui que nunca nenhum presidente antes dele teve ministros à altura de Tereza Cristina, da Agricultura, né? De Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. E cometi erros quando fiz elogios. Sim, errei gravemente quando elogiei o Vélez Rodrigues, o colombiano que ele nomeou para o Ministério da Educação. Elogiei baseado em artigo que eu lia no jornal e foi uma lição grave que eu aprendi, que nem sempre as pessoas se revelam no que escrevem. É por isso que agora eu estou dizendo que ninguém devia se guiar pelo que Sérgio Taix, que assumiu o Ministério da Agricultura, andou escrevendo ou se pronunciando no passado. Isso não tem nada a ver com o presente, não tem muito menos a ver com o futuro. Errei gravemente quando elogiei o Rodrigues, mas nunca errei em relação ao Weintraub, que também não é vantagem minha. O Weintraub é tão absolutamente idiota, é tão imbecil, que não dava para eu me enganar em relação a ele, como eu me enganei em relação ao Rodrigues. Elogiei também muito o chanceler. Quando eu fui à posse do meu querido amigo Joaquim Falcão, na Academia Brasileira de Letras, uma embaixadora, minha amiga, falou muito bem do Ernesto, né, o chanceler. E o chanceler, vamos convir, é uma besta, né? E eu elogiei. Elogiei a partir desse dado, Errei elogiando, né? Não errei nas vezes em que eu tentei encontrar boas perspectivas no governo Bolsonaro, porque é o governo que nós temos, e por 4 anos, e que entrou numa crise profunda da qual nós precisávamos sair. Ele não tem culpa do vírus chinês, não tem culpa da pandemia, mas tem culpa, muita culpa, na escolha que fez, na opção que fez, pela economia contra a vida e que continua fazendo até agora. Eu nunca tive nenhuma relação com o ministro Mandetta, que era o ministro da Saúde, nunca também tive assim, grandes fatos a elogiar, digamos que ele foi um ministro de mediano para medíocre, mas quando ele assumiu a ciência contra a ignorância, eu assumi o lado dele, porque o meu lado sempre foi estudar, nem sempre estudei muito, mas o meu lado sempre foi tentar aprender e
e me corresponder com a realidade. Eu sou jornalista, eu não lido com fantasias, com narrativas políticas. Eu lido com a realidade dos fatos e tento interpretar essa realidade dos fatos para o único lado que eu tenho, que é o lado do cidadão, que é o lado da democracia, do governo que eu sempre defendi. Quero dizer que a pandemia, que no Brasil virou um pandemônio, graças ao Bolsonaro, veio me mostrar uma realidade que eu vou precisar me adaptar. Eu sou um liberal em matéria econômica. Por isso que eu me entusiasmei com o discurso do Paulo Guedes na posse e com a reforma da Previdência e outras providências que o governo tomou nessa área. Mas, agora, na pandemia, desculpem os liberais, meus amigos, que eu sempre, os leitores de Mises e tal, mas não é a hora de pensar em economia, coisa nenhuma. Até porque o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial já disseram que a recessão mundial será muito maior nos países em que houver mais mortes. Outra contestação, essa eu sempre tive a oportunidade de fazer, mesmo sendo liberal, mesmo sendo pró-americano, como sempre fui, eu tenho amigos queridos, profundos conhecedores da realidade dos Estados Unidos, que moram lá e que sempre, mesmo tendo uma posição pró-Trump, contra Obama, e que sempre me apontaram os graves defeitos do sistema de saúde americano, porque nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, o maior exemplo de democracia do mundo, a direita sempre impediu que houvesse uma saúde pública, como há no Brasil, como há o SUS. Sou um crítico do SUS, mas a verdade é que um sistema universal da saúde é que está salvando o pouco que dá para salvar no Brasil agora, diante dessa pandemia. Nos Estados Unidos, já chegamos a uma tragédia tal que há valas comuns, como havia no tempo do nazismo, em Nova York, a cidade mais rica do mundo. E, apesar de ter virado um defensor ardoroso do isolamento social por causa de Anthony Fauci, o especialista, o epidemiologista que ele ouve, o Trump, mas principalmente os governadores democratas de esquerda e principalmente o Andrew Cuomo, governador de Nova York, são grandes responsáveis pelo fato de hoje os Estados Unidos serem o centro da pandemia no mundo, em número de mortes, em número de casos, em tudo, porque impediram a tomada de atitude em relação ao isolamento social que tinha que ser feito e que isso levou à falência, porque não existe saúde pública nos Estados Unidos. E aqueles que não têm acesso à milionária indústria da saúde nos Estados Unidos estão morrendo feito moscas lá. Os imigrantes, os trabalhadores clandestinos, etc., mas também muitos os pobres. A realidade dos Estados Unidos não é aquela coisa endulcorada, né, que os economistas liberais brasileiros descrevem. Não é mesmo. E a verdade é que está fazendo muita falta lá um Obamacare. Nós temos um SUS que funciona, apesar de tudo, e é que está segurando a barra aqui. Eu quero dizer que é um mito. Existe muita narrativa, narrativas imbecis. Foi um vírus produzido na China para dominar o mundo. Bill Gates está sendo atacadíssimo. Bill Gates é um dos homens que dá mais dinheiro para caridade no mundo e para pesquisa científica, enquanto que os países não deram, e é por isso que nós estamos agora enfrentando esse vírus terrível, né? Bill Gates está sendo atacado numa tentativa de executar, de matar a reputação dele, né? Então, esse discurso fanático é, sobretudo, um discurso bárbaro, ignorantista, né? Eu digo ignorante porque são pessoas que ignoram a ciência. Durante muito tempo, eu imaginei, e sempre até cheguei a expressar isso, que o Bolsonaro fosse vítima de sua boçalidade, da preguiça de estudar, da preguiça de trabalhar. Não, o Bolsonaro é uma pessoa que acredita em crendices, em superstições. E não disse isso claramente até hoje. Mas a verdade é que aquele entusiasmo das pessoas que acreditam que a Terra é plana, né, que não adiantou, as viagens espaciais não conseguiram provar que a Terra é uma bola, né, que gira em torno de si mesma, em torno do Sol. Então que a Terra é imóvel, apesar do Galileu Galilei ter falado a famosa frase "Eppur si move", né? No entanto se move.
que as vacinas matam em vez de curar, né? Então o Fleming não é um herói, o Fleming é um bandido. O Alexander Fleming, que inventou a penicilina, ou o Albert Sabin, que inventou a vacina contra a poliomielite, são todos bandidos. Bolsonaro é uma pessoa que acredita. Por que ele não tem coragem de dizer? Agora, ele defendeu a pílula do câncer e defende até hoje. É uma picaretagem de medicina. Nenhum médico ou nenhuma pessoa sensata acredita nele, nessa história da pílula do câncer. A não ser um médico, né, o Arlindo Quinaglia, do PT, que ajudou na aprovação do tal do projeto que autorizava a pílula do câncer, né? Além do filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Pois é por isso que o Bolsonaro recusa a hipótese do isolamento social como uma forma de evitar uma pandemia que ninguém conhece, num país que não testa. A maior vergonha do Brasil é que o Brasil testa 295 pessoas por grupo de 1 milhão e é dos 15 países em pior situação com a pandemia, o pior, muito pior. E o que vem antes do Brasil é o Irã, que testa 2.600, 10 vezes tantas pessoas por 1 milhão. Então chega esse ministro aí, Nelson Tais, e vem falar de dose. O Brasil ainda não tem dose suficiente sequer para a gente ficar sabendo o que é verdade. Se esses dados que estão dizendo que nós já passamos de tantas mil mortes, porque esse número tem que ser multiplicado por 4 ou por 4,5, isso é uma vergonha. Agora, isso ele devia ter falado no discurso de posse, não dizer que depende de informação. Diz que depende de informação e a primeira providência dele é evitar a entrevista coletiva. Agora, eu quero fazer dar não um elogio, mas uma constatação de algo, de uma contribuição que esse novo ministro trouxe. Eu disse, aliás, muita gente disse aí que o Mandetta disse que o Bolsonaro, ou seja, o rei, está nu. Não. Nelson Tais mostrou que o rei está nu em 2018, quando ele fez uma conferência, do qual tiraram um pequeno trecho, e aí tem muita gente dizendo, não, foi fora do contexto, e eu digo, não se deve criticar alguém por uma frase tirada do contexto. Aqui é uma prática, por exemplo, do horoscopista lá da Virgínia, né? Só que aquela fala, se você prestar atenção na fala, está circulando aí, é um sucesso, aquela fala não é que ela defenda a escolha de Sofia. Eu vou explicar o que é a escolha de Sofia, para quem não sabe. É um livro de um americano chamado William Styron, um grande sucesso, um romance, de uma senhora que vai a um campo de concentração com 2 filhos e o guarda à porta exige que ela decida qual dos 2 deve viver e qual dos 2 deve morrer. Nunca ninguém pode ter submetido um ser humano a uma crueldade desse tamanho. Então, por isso que o nazismo é considerado a mais cruel de todas as formas de governo. Pois é. Só que hoje nós temos práticas dessa forma de escolha que estão sendo executadas na Itália e na Espanha, por necessidade absoluta. Por quê? A Itália e a Espanha foram muito imprevidentes e deixaram que a velocidade do contágio do vírus fosse tal que chegou um momento em que houve o colapso dos sistemas de saúde desses países e hoje os médicos são submetidos à crueldade involuntária daquele guarda da porta do campo de concentração. Porque eles são obrigados a decidir se devem. Não há mais leitos de UTI com respiradores mecânicos para todos os que procuram um hospital com suspeitas da doença. E então chega, digamos, um jovem que pode sobreviver e produzir, ou um velho que está desenganado. É claro que, do ponto de vista da ciência, o jovem merece ser salvo, enquanto que o velho, Deus o leve. Agora, este é o grande desafio do século XXI que está começando agora com essa pandemia, que é o seguinte: na economia não há saída para isso.
Agora, na ética, na moral, na sobrevivência da civilização, não pode haver essa escolha. O Brasil está chegando a ela. Olha, o Wilson Lima, governador do Amazonas, foi obrigado a comprar câmaras frigoríficas porque os mortos estavam misturados com os doentes terminais nos hospitais de referência lá. Em São Paulo, esse número está chegando. Em São Paulo, os jornais americanos publicaram em primeira página uma foto de cemitérios paulistanos superlotados e eu li aqui comentários de gente, né, bolsonarista, fanática, dizendo que o prefeito Bruno Covas fotografou o cemitério e mandou para os jornais americanos. Quer dizer, uma luta contra a realidade, que é essa luta que o Bolsonaro está travando, e eu duvido muito que o Nelson Teich não dê apoio a ele nessa história contra os governadores. Nelson Teich mentiu quando disse que vai administrar a crise com os governadores. Não vai, não tem como, porque o chefe dele não admite, porque o chefe dele volta a recorrer sempre ao exemplo de 22 e ele acha que o primeiro inimigo que ele tem que enfrentar em 22 não é o Lula, não é o Haddad. Mesmo que o Lula seja mantido inelegível, será para ele ou o governador de São Paulo, João Dória, ou o governador do Rio, Witzel, e ele só raciocina nisso. Podem acumular cadáveres na porta do Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto, que ele não vai mudar dessa opinião, porque a opinião dele é uma opinião ignorantista. Não estou dizendo que ele é ignorante no sentido popular da palavra. Ignorante é aquele que recusa a ciência. E a prova disso, que eu vou usar aqui para terminar, é o fato de ele ter dado espaço para desculpe, a Isabel vai ficar brava comigo, mas um imbecil que é esse astronauta, que ele nomeou o ministro da Inovação. Esse cara está fazendo propaganda de um vermífugo chamado Anitta, e a Anitta deve estar, coitada, envergonhada com isso, como que passou em testes in vitro em 94% dos casos, segundo ele. Pelo amor de Deus, teste in vitro não vale nada. Uma vacina, um remédio para salvar tem que passar por um longo período de comprovação em grupos humanos. Esse cara é um absurdo de idiota. Agora o Bolsonaro não entende isso, porque o Bolsonaro é contra a ciência, o Bolsonaro é contra o conhecimento. Não é que ele é burro, que ele é estúpido, que ele é louco. Ele é simplesmente um ignorantista, uma pessoa que ignora a ciência, que acredita que a Terra é plana, mas não tem coragem de confessar. Você me desculpe, eu já tomei muito do seu tempo e vou aqui encerrando direto ao assunto em pé. E só a verdade nos salvará.